entender o que realmente é alegrar-se no Senhor, diante de toda essa turbulência que nós vivemos agora. Todas as pregações e ensinamentos construídos em cima de uma teologia ou de uma doutrina humanizada, empobrecida, vaidosa, egocêntrica, antropocêntrica, se perdeu nesse tempo porque não há nada para celebrar. Então caiu tudo por terra. A alegria pelo aquilo que se tem, por aquilo que se conquista, isso não tem mais sentido nenhum. Muitos cristãos perderam o foco da celebração da ceia porque não sabem o que realmente significa alegrar-se no Senhor. Tem gente que acha que alegrar-se no Senhor é comemorar as bênçãos. Como diz a antiga canção, quantas bênçãos, quantas são. E verás surpreso o quanto Deus já fez. A música é bonita, mas não é sobre isso que a alegria do Senhor trata. Inclusive, quando esta frase aparece na Bíblia, no livro de Neemias, a situação é bem difícil, bem crítica. É um momento de crise, de dor, de luta, de batalha, de guerra. E Neemias fala para os seus amigos, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que tipo de alegria é essa que os crentes precisam ter, que aparentemente a sensação que nós temos é que essa alegria vai se perdendo com o tempo. Infelizmente, por falta de clareza bíblica, como sempre, de bom ensinamento, e por falta também de nós dedicarmos tempo à leitura da palavra, que nós também precisamos fazer essa meia-culpa, né? A gente ouve tudo e também não vai lá conferir, não faz as leituras, nem medita. Essa meia-culpa também é importante. Muitas comunidades de fé passaram a ensinar que a alegria tem a ver com o sentimento, com a sensação de felicidade. Por isso, a importância da música nos cultos, né? Tanto tempo de música, para que as pessoas se alegrem, né? Para que as pessoas extravasem, para que as pessoas gritem, cantem, dancem. Mas não é isso que a Bíblia vai dizer. A alegria bíblica, ela é paradoxal. Essa alegria sobre a qual a Bíblia está falando, ela pode existir mesmo nos momentos de profunda tristeza. Isso é um baita de um paradoxo. É bem complicado para a mente humana entender. A ceia do Senhor, esse encontro de cristãos que celebram a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus, é um momento sublime onde acontece o auge da nossa alegria. Por quê? Porque é aqui que nós nos lembramos, é exatamente nesse momento que nós nos lembramos, que a condenação e a morte de Jesus aconteceram no lugar da nossa condenação. Como vários textos vão nos ensinar. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Todos esses textos vão dizer que o homem estava condenado, a criatura, por várias e várias razões, e essa condenação foi substituída. Éramos nós que deveríamos pagar o preço, e se nós tivéssemos que pagar o preço por quem nós somos, então nós estaríamos perdidos, porque não haveria como pagar, e Cristo então pagou o preço em nosso lugar, e essa justiça que Cristo tem perfeita, ocupou o lugar do nosso pecado e da nossa imperfeição. Então Jesus morreu voluntariamente, pagou o preço, cancelou a nossa dívida, isso é importante, é o que nós chamamos de expiação, nossa dívida com Deus, nossa crise com Deus, nossa barreira com Deus foi encerrada, não porque nós merecemos, mas porque Cristo expiou, cancelou. Então você tem três maneiras de entender isso, três formas de explicar isso biblicamente. Você tem essa forma jurídica, né, como se a gente estivesse aqui conversando entre advogados, né, fomos justificados, porque os nossos delitos foram expiados. Então Cristo justificou com o seu poder, morreu no nosso lugar, assumiu a nossa culpa e cancelou o nosso pecado. Isso me lembra até aquela outra canção antiga que é muito boa também.
pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. É exatamente isso que Jesus fez. É o momento jurídico. Mas também tem uma linguagem relacionada a comércio, a venda e compra de escravos. Cristo nos redimiu. É o trabalho da redenção. Nós fomos comprados, adquiridos. Vocês são propriedade de Deus, adquiridos. Povo adquirido, exclusivos de Deus. Fomos comprados. E Pedro vai dizer, vocês não foram comprados com prata ou com ouro, mas foram comprados com o precioso sangue de Jesus. A linguagem comercial que envolve os escravos, né? E ainda tem uma outra maneira de entender isso, que é o olhar da religião, né? Cristo agradou a Deus, cumpriu todas as tarefas, todos os atos necessários, todas as exigências que eram feitas pelo Senhor, Ele cumpriu, então Ele se tornou a nossa propiciação. Nesse sentido, o favor de Deus nos alcançou. E é nisso que consiste a nossa alegria. Não porque estamos com saúde ou doentes, não porque estamos ricos ou pobres, não porque estamos vencendo ou perdendo, numa boa posição, numa posição ruim. A alegria que nos fortalece é a certeza de que Cristo nos libertou do poder do pecado, de qualquer condenação, e essa libertação é definitiva. Amém, irmãos? É nisso que consiste a alegria dos cristãos. Eles não se alegram porque pagaram as suas contas, ou porque superaram uma enfermidade, ou porque seus filhos passaram para a universidade, ou porque a casa foi construída, ou porque obstáculos foram superados, ainda que todas essas coisas mereçam sim celebração e comemoração. Mas não é isso que alegra o coração dos cristãos. O que alegra o coração dos cristãos é a certeza de que aconteça o que acontecer, a obra de Cristo foi feita, nós fomos resgatados, e isso foi feito de forma definitiva e nada pode alterar essa realidade. Essa é a nossa alegria. A questão que envolve a dificuldade do entendimento da alegria, da onde vem? Vem da circunstância que nos cerca, do nosso tempo, das incessantes e constantes pregações, dos incessantes e constantes ensinamentos sobre vida cristã relacionados a sucesso, a bem-estar, né, a certezas, a convicções, tudo pregado de forma psicológica, de forma motivacional. Então a gente acaba achando, de alguma forma, que quando as coisas estão ruins, em diversas áreas, Deus não nos ama mais, ou nos abandonou de alguma forma. Ou, em determinados lugares, achamos, dependendo da comunidade de fé onde a gente esteja, a gente passa a achar que cometeu alguma coisa errada, uma porta se abriu, e agora maldições caíram sobre as nossas cabeças, e a gente está ferrado, não tem solução mais para isso. Parece que nunca mais a alegria vai voltar. Todo esse tipo de ensinamento desvia o foco. Nós não somos crentes para ficar ricos, ou ficar curados, ou resolver problemas familiares. Nós somos crentes porque o Espírito de Deus nos ressuscitou em Cristo, irmãos. Amém. É isso que nos torna cristãos. E não importa em que realidade nós estamos, ou de que forma nós vivemos, que quando Cristo encontra o coração dos pecadores, às vezes Ele os encontra numa situação muito boa, e às vezes os encontra numa situação muito ruim. Há quem se encontre com Cristo em situações de grande dificuldade, de grande perda, de grande dor. Há quem se encontre com Cristo em momentos muito alucinados, às vezes drogados, alcoolizados, acidentados. E há quem se encontre com Cristo na riqueza, na glória, na honra, no topo, porque todas essas realidades sociais que nos cercam, nada tem a ver com a sublimidade de Cristo que encontra o pecador onde ele estiver, e é isso que nos alegra, porque se nós estamos aqui participando da ceia, exaltando o nome de Cristo, a alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Então temos sempre que nos lembrar dos textos. Por que a palavra de Deus é importante? Porque ela mantém a nossa mente lúcida e não permite que o inimigo nos engane. Às vezes o inimigo nos engana com homens que vêm com doutrinas falsas, e às vezes o inimigo nos engana seduzindo o nosso próprio coração. Seja como for, a lucidez é necessária para que nada roube a nossa fé.
Nada roube a nossa convicção, as nossas certezas. Vejam o que diz o texto de Romanos 6,10. Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Não vai morrer outra vez. Não existe essa necessidade. Ninguém precisa se arrepender de novo. Né? Quantos e quantos cultos eu já participei. Os mesmos irmãos vindo à frente dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Ou então cantando as canções, né? Quero voltar ao início de tudo, quero o primeiro amor outra vez, como se fosse possível uma coisa dessa. Não, uma vez por todas. Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Ele fez uma vez por todas. Vejam quantos textos. Olha, se a própria Bíblia traz para nós vários textos dando a mesma ênfase, é porque essa ênfase é necessária, para que a nossa fé não seja roubada. Pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Não é redenção parcial, não é redenção momentânea, não é redenção que depende de mim, de você, é eterna redenção. Bendita redenção que há em Cristo Jesus. Vejam o outro texto, de 1 Pedro 3,18. Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Vejam quantas passagens, irmãos, quantos textos ratificam o que nós estamos dizendo, a importância desse entendimento. E é isso que nos alegra. É isso que nos alegra. Você pode começar o encontro aqui, na hora da adoração, na hora das orações, começa a ceia e você está um caco. Mas ao lembrar-se de quem Cristo é e do que Ele fez por nós, o Espírito de Deus enche o nosso interior e a alegria do Senhor nos fortalece. É isso que nos fortalece. É isso que alegra o nosso coração. É isso que nos dá ímpeto para cantar. É isso que nos faz realmente cantar. Cantamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, não porque achamos que a adoração tem poderes especiais, mas porque, como diz o texto bíblico, aos santos convém louvar ao Senhor. Por que convém? Porque Ele mudou a nossa realidade de natureza destruída, pó que o homem é, feito do barro, para o barro retorna, como a planta que seca, nada que é o homem para que olhes para ele, diz o texto. Mas esse homem que não é nada, Deus decidiu na sua eterna glória torná-lo parte da sua própria vida. Nós não merecemos nada, mas viveremos com Ele eternamente, mesmo assim. E é isso que alegra o nosso coração. Não há outra razão para cantar ou para se alegrar do que essa. Por isso, então, a Bíblia agora vai dar um passo a mais e vai nos ordenar a alegria. Mais do que o paradoxo, agora é um choque. Deus nos dá uma ordem. Alegrem-se no Senhor, como está o primeiro versículo de Filipenses 4. A alegria é ordenada, porque não é apenas a nossa alegria, mas é a reputação de Deus. Entende? Toda vez que os crentes se alegram pela obra de Cristo nas suas vidas, o nome do Senhor é glorificado. Seu nome é honrado. A sua glória é celebrada. Faça uma reflexão agora. Quando você faz um bem para alguém, um favor, uma ajuda, um suporte, filho, amigo, vizinho, colega, qualquer um, e você não vê uma expressão de gratidão, nem um muito obrigado, nem um valeu, nem um assim, no WhatsApp, nada. Como é que você se sente? Não rola, mano. Poxa, nem um muito obrigado, né? De nada. Então, é um sentimento muito natural. Agora, Deus, que a Bíblia vai nos dizer, nós só sabemos isso porque a Bíblia nos revela, Deus que indignado, completamente indignado. Porque, na verdade, a criatura não o honra como ele deveria. E nesse caso, quando nós lemos para a Escritura, percebemos que não honramos ao Senhor porque nos falta o entendimento bíblico e a clareza necessária. Porque convém ao servo de Deus louvar o seu nome, como está num desses salmos ali. Convém aos seus servos fazer isso. E por que convém aos seus servos fazer isso?
Porque Deus precisa ser glorificado entre nós. Irmãos, quantas reuniões nós já participamos, que nós exaltamos os próprios irmãos, exaltamos a comunhão, exaltamos a amizade, exaltamos a marca da igreja, a denominação, exaltamos a tradição, a nossa história, exaltamos, algumas igrejas inclusive exaltam até o inimigo. Fala mais do inimigo, fala mais do diabo nos seus cultos, nas suas celebrações, do que no nome de Jesus. Uma determinada igreja por aí, uma X igreja qualquer, fez um hino, há muito tempo atrás, fez um hino, compôs um hino para celebrar a nova sede que estava construindo. Um hino de dedicação ao templo. Então nós estamos muito perdidos, irmãos. Porque, na verdade, só Cristo deveria ser celebrado entre nós. Por quê? Porque isso honra, isso o exalta, isso mostra gratidão, isso mostra lucidez do seu servo, e isso nos faz bem. Por que nos faz bem celebrar o nome do Senhor? Porque isso alegra o nosso coração, e essa alegria genuína, verdadeira, fundamentada na salvação, esta alegria no Senhor é a nossa força. Ela nos fortalece, ela nos dá força para seguir em frente, para enfrentar o dia seguinte. Então nós esperamos pelo Senhor, como já citamos várias vezes aqui o Salmo 130. Esperamos pelo Senhor mais do que os guardas esperam pelo dia amanhecer. Aguardamos por Ele. Então Deus ordena aos seus servos que se alegrem. E por que eles devem se alegrar? Porque Deus é digno de receber de nós a alegria e a gratidão, uma vez que, depois que tudo isso terminar, nós estaremos glorificados diante da sua presença. Amém, irmão? Amém. Sem contar que nós sabemos, você sabe, a Bíblia vai dizer de ponta a ponta, que largo e espaçoso é o caminho da perdição, muitos são os que entram por ele. Apertado e estreito é o caminho da salvação, poucos são os que entram por ele. Então, se nós estamos aqui hoje celebrando a Cristo, nós fazemos parte dos poucos. Então só nos resta abrir a boca e dizer glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque estamos no grupo dos poucos. Então, tantos e tantos que se perderam, tantos e tantos que o negaram, tantos e tantos que foram condenados, e nós fomos redimidos, lavados, salvos, transformados por Cristo Jesus. Então temos que abrir a boca e dizer bendito é o nome do Senhor. Isso deve alegrar o nosso coração. É difícil, muito difícil entender, a não ser que haja uma justificativa muito clara, que numa reunião nossa, num culto de celebração ao Senhor, a gente não cante com alegria, a gente não participe com alegria, a gente não se envolva, ainda que haja tristeza dentro de nós, por várias razões, porque nós não estamos aqui socialmente, ainda que a comunidade seja um lugar social. Nós estamos aqui porque são todos salvos, lavados e remidos, que se reúnem para engrandecer aquele que os salvou. Então não faz muito sentido cantar com tristeza, com desânimo. E também não vale a pena ficar aqui te ameaçando, né? Quando você estava na Portela, não é assim que o pastor fala? Você estava na Mangueira, você estava no baile, né? Você cantava, gritava, os irmãos se sentem ameaçados. Não, não precisa fazer isso. Mas a gente precisa repensar essas coisas. Porque se eu não me alegro no Senhor, se eu não entendo o que Cristo realizou por mim, se eu não entendo o seu poder derramado na cruz, e não percebo que bênção eu recebi, porque a nossa fé tem recompensa, irmãos. Nós não acabamos de cantar, nós entraremos pelas portas da Nova Jerusalém, amém, irmãos? Amém. E se isso não nos alegra, então é melhor não estar aqui, irmão, fica em casa, pô. Que sentido faz? Não faz sentido algum. Vamos ler os textos que são importantes para que a gente entenda o que a Bíblia fala sobre essa ordenança, que é a ordenança da alegria. Salmo, não estou encontrando, mas acho que arrancaram o salmo da minha vida. Salmo 37. Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tá vendo? Muito legal. Numa versão mais tradicional, né? Agrada-te do Senhor
e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Tá vendo? Olha como é que Deus se posiciona. Alegre-se nele e você sentirá satisfação. Quantos irmãos leram esse texto achando que ele tem a ver com receber coisas, né? O homem é sempre assim, só pensa nele mesmo. Ele acha que tudo tem a ver com ele. Tudo tem a ver comigo, né? Tá vendo? Se você se alegrar, Deus vai te dar bênção, Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a cura. A Bíblia não tem a ver com a gente, irmãos. A Bíblia tem a ver com Deus. Alegre-se no Senhor e Ele satisfará o teu coração. Ou seja, a alegria do Senhor, a alegria no Senhor, a alegria naquilo que o Senhor nos realizou, fará com que o nosso coração fique satisfeito, em paz. Ou como uma palavra mais antiga que se usava muito antes na igreja, por causa das versões, o gozo do Senhor. Prazer que Deus dá. Deus dá esse prazer. Então o crente, teoricamente, não precisa de nada, porque ele se alegra no que o Senhor é. Então isso para ele satisfaz. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. E o quê? Isso. Ou numa versão mais certinha, mais precisa na tradução, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, porque Ele me completa. É nesse sentido. Mesmo que eu esteja passando por um momento de dificuldade, se Cristo está comigo, nada me falta de verdade. Esse sentimento, esse sentido de falta que é arrancado quando o crente se alegra naquilo que o Senhor é. Vamos ver outro salmo. Salmo 33. Salmo 33, versículo 1. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, porque aos que são retos fica bem louvá-lo, né? Ou aos seus servos convém louvá-lo ao Senhor. Tá vendo? Alegrem-se justos, cantem ao Senhor. Ou o Salmo 32, versículo 11. Salmo 32, versículo 11. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Por qual razão? Porque o Senhor está conosco. Ou como diz o outro salmo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmão? Amém. Como diz o Salmo 150, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Todos esses textos falam de exaltação, de alegria, não pelo que nós somos, ou pelo que nós temos, ou por qual situação passamos, mas por aquilo que o Senhor é. E os salmistas ainda não tinham uma visão completa do plano redentor. Imagine se esses homens tivessem tido um encontro com Cristo pleno, completo, total revelação. Nossa, que salmos não sairiam dos lábios, das canetas, dos escritos desses homens, que conseguiram vislumbrar a alegria, apesar das circunstâncias que eles viviam. Então a Bíblia vai nos ordenar. O propósito de Jesus também foi esse. A alegria do seu povo. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João 15, o texto que o Davi leu hoje na abertura do culto. Como é que ele começa falando? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os vasos. Todo mundo que está em mim dá fruto. Quem não der fruto será arrancado, quem der fruto permanece. E digo isso para que vocês se alegrem. Então nós nos alegramos pelo quê, irmãos? Porque fomos curados? Porque temos dinheiro? Porque alcançamos? Não, nós nos alegramos porque tem um monte de galhos secos por aí, mas por misericórdia nós fomos enxertados na videira. E é isso que alegra o nosso coração. Deus nos enche de alegria quando confiamos em Cristo. Romanos 15, 13. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. A fé, ela enche, torna o nosso coração repleto de alegria. O reino de Deus, como define a Bíblia, é feito de alegria. Não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a alegria no Espírito Santo também não é sair por aí falando em línguas estranhas, gritando, dançando, rodopiando. Isso é maluquice.
Isso é falta de lucidez na vida, ou falta do que fazer mesmo. A alegria no Espírito é conexão do Espírito do homem com o Espírito de Deus. A alegria no Espírito é o que Jesus sentiu, como diz o texto, naquela hora o seu Espírito se alegrou. Quando a presença de Deus é exaltada, glorificada, nós percebemos que o Senhor está conosco. Então o nosso Espírito se alegra no Espírito de Deus. A alegria é fruto de Deus, é fruto do Espírito, tá? A alegria é fruto do Espírito em nós. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Então, se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, então o nosso coração, teoricamente, deveria transbordar de alegria. A alegria é o propósito de tudo que os apóstolos fizeram e escreveram. Nós somos cooperadores da vossa alegria. Tornar-se um cristão é encontrar alegria. E aí, para isso, a gente tem a famosa parábola do tesouro. Lembra dessa parábola do tesouro? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vendeu tudo que tem e comprou o campo. Ele encontrou o tesouro, ficou feliz da vida, escondeu o tesouro num determinado lugar, depois num determinado terreno, depois vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno, não por causa do terreno, mas por causa do tesouro que estava ali. Porque o tesouro que ele encontrou é mais precioso, tem mais valor do que tudo que ele tinha. E ele estava transbordante de alegria em vender tudo que tinha, em trocar tudo que tinha por aquilo que ele tinha acabado de encontrar. Essa é uma boa reflexão que nós precisamos fazer sempre. Se ainda nos alegramos constantemente por servir ao Senhor, se ainda temos essa perspectiva, né? Assim, eu me lembro vagamente, muitos anos atrás, de conversões genuínas que eu acompanhei, homens e mulheres que realmente nasceram de novo. Muitos deles deixaram riqueza, deixaram empregos em grandes empresas, deixaram posições sociais importantes por amor a Jesus, pois entendiam que Cristo era mais precioso do que aquilo tudo. Davam testemunho, estavam felizes, não se importavam com aquilo. E hoje nós temos uma inversão de valor, como se as comunidades de fé fossem lugares mágicos, de fonte de sucesso, para que os homens crentes, teoricamente homens, fiquem felizes. Como se Deus fosse a fonte da nossa alegria. Só que, se a gente não entender bem o texto, a gente vai achar que Deus é a fonte da nossa alegria, porque Ele vai satisfazer o nosso coração de acordo com os nossos sonhos pessoais. Mas Deus é a fonte da nossa alegria, porque Ele é a fonte e é também o destino. Ele nos alegra porque nós o encontramos e nos alegramos nele mesmo. Então, houve uma mudança muito grande do século XX para o século XXI, uma mudança muito ruim, onde o cristianismo passou a ser apresentado como uma ferramenta antropocêntrica para satisfazer o coração do homem. Então os nossos cultos muitas vezes se tornam melancólicos. É uma melancolia só, porque estamos ali esperando que Deus venha e resolva a nossa vida. Ora, mas se nós já nos encontramos com Cristo, Deus já resolveu a nossa vida, irmãos. É verdade. A nossa vida já está resolvida. Se não ficar resolvida agora, se esse corpo se acabar, receberemos do Senhor um corpo glorificado. Amém. A nossa vida já está resolvida. Então, isso é uma mudança muito grande, porque eu me lembro dessa geração de crentes que eu vi nascendo de novo, que nós íamos aos cultos sem esperar de Deus nada em troca. Para muitos desses irmãos, estar nos cultos já era uma grande honra. Você via esses irmãos participando da ceia e eles choravam, não porque havia um pecado, mas eles choravam porque achavam que depois de tudo que eles fizeram, depois de tudo que eles viveram, eles jamais seriam dignos de estar ali na presença de Deus, e estavam. Então choravam de gratidão, choravam de alegria, choravam de prazer, e os cultos eram memoráveis, não porque coisas místicas aconteciam, mas porque o Espírito de Deus se movia entre nós.
Como que o Espírito de Deus se movia se coisas místicas não aconteciam? Se movia porque os corações estavam transbordando de alegria no Senhor. Então nós nos alegrávamos e nos ficávamos felizes. Íamos e voltávamos sempre. Então havia um sentido de serviço. Servir era uma honra. Servir era uma honra. Já que eu não tenho mais dívida nenhuma, então agora eu quero servi-lo por prazer, por alegria, como privilégio. Entretanto, com o passar do tempo, esse tesouro, que é Cristo, foi trocado, vem sendo trocado por tesouros e demandas pessoais. E aí, para isso acontecer, você vai ter que mexer no texto bíblico, porque o texto bíblico ele é cristocêntrico. Então a gente vai ter que dizer que ele precisa de atualização, de revisão, para que todos os homens se sintam confortáveis na presença de Deus. Não há conforto na presença de Deus. Pelo contrário, para aqueles que não nasceram de novo, há grande desconforto na presença de Deus. Há irritação, inquietação, porque a cruz é um escândalo e a palavra de Deus ela incomoda, ela irrita, ela deixa o pecador muito entristecido e às vezes com muito ódio do Criador, porque ele ainda não nasceu de novo. O dia que ele nasce de novo, do seu interior jorra rio de água da vida. Então a sua vida é transformada. Será que realmente nós encontramos o tesouro? Talvez seja isso. Talvez a falta de alegria na vida de tantos e tantos irmãos seja por causa disso. Eles realmente ainda não encontraram o seu tesouro. Encontraram igrejas, encontraram cultos, encontraram movimentos, mas talvez ainda não tenham encontrado o grande tesouro que é Cristo no seu coração. E a alegria, ela é nutrida, sustentada, mantida, fortalecida à medida que os crentes vão lendo a Escritura, porque os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quanto mais ele vai lendo, mais ele vai se lembrando quem ele era, quem ele é e o que Cristo fez na vida dele. Então isso enche o seu coração de alegria. A alegria, ela supera a tristeza. Isso que é legal, é o paradoxo dessa maluquice que é a fé cristã, irmãos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Como? Como é que a lágrima gera júbilo? É porque é exatamente isso, é uma alegria transcendente, como diz o texto do Salmo 30. Né? O choro pode durar uma noite, não é assim? Mas a alegria vem ao amanhecer. É isso, choramos a noite inteira e nos alegramos de manhã. Como isso é possível? É porque a cada manhã, como diz o texto de Lamentações, né, as suas misericórdias se renovam. Então o nosso coração se renova na sua presença. Pelo que aconteceu nessa noite? Não, por aquilo que Cristo é em nós, esperança da glória. O próprio Deus é a nossa alegria, como diz o Salmo 43:4. Então eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. O Senhor é a minha alegria. E por fim, irmãos, versículo importante para a gente fechar esse momento e participar da ceia. Jesus nos promete, ele fala com muita clareza, que nele o nosso coração se alegrará. E essa alegria que está em Cristo, que está em nós, redimida, redentiva, transformadora, esta alegria ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar. Não adianta. Pode ser o que for. Pode ser o que for. Tem um filme que eu já indiquei muitas e muitas vezes sobre o Império Romano, se chama Covardes. De vez em quando ele passa aí na Semana Santa, sempre nesse período, né? E o filme começa com Calígula, que é o imperador de Roma, muito estressado, ele está matando muitos cristãos, e ele pergunta para o senador dele, por que os cristãos, quando estão para morrer, eles não gritam? Eles não gritam de pavor, eles não reclamam. Por quê? Isso que deixava ele indignado. Uma declaração bem interessante, ainda que seja num filme, mas que demonstra um pouco dos cristãos que realmente nasceram de novo e encontraram esse tesouro. Eles não temem a morte, irmãos, eles não temem o amanhã, eles estão nas mãos do Senhor. Então, a cada manhã, eles se alegram novamente. E isso sustenta o seu coração. Agora, para os que não nasceram de novo,
A vida não tem alegria, né, irmãos? A vida só tem tristeza. A vida só tem lamento. Porque para aqueles que não nasceram de novo, a vida ela é circunstancial. A meditação proposta em Eclesiastes capítulo 3 tem a ver com isso. Com o fato da vida ser circunstancial. Há tempo para todas as coisas. Tempo disso, tempo daquilo, tempo de coser, tempo de rasgar, tempo de levantar, tempo de derrubar. Quem é que pode entender o texto e passar por cada realidade dessa sem esmorecer na sua fé, senão o que realmente nasceu de novo? Porque sabe que todos esses tempos virão. Todos esses tempos virão. A gente vai falando sobre isso a vida inteira, cantando, pregando, ensinando. Quando vem, é ruim pra caramba, irmãos. É horrível. É péssimo. Mas é inevitável. Não tem solução, porque nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus afirma categoricamente que todos esses tempos virão, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então elas vão acontecer. Se a nossa fé for apenas circunstancial, se ela for resultado de um coração que não nasceu de novo, a gente sofre. Sofre mais do que deveria. Sofre a ponto de negar a própria fé, de abandonar o Senhor. Ou como aqueles que receberam a semente. A semente morre no caminho, no solo pedregoso, não aguenta. Mas os que nasceram do Senhor, como diz o texto, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão como aves. Amém?